Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. Quer saber mais sobre essa energia poderosa e como aprender a usá-la? Assista ao vídeo até o final e descubra. Mas antes, se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. Instituto Takemuso, o Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou,
né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Depois de 4 décadas de treino e de ensino, hoje eu ensino no Instituto Takemuso, a entidade que eu criei, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Ueshiba, o chamado Takemuso Aiki. Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, onde a gente consegue desenvolver, através do Takemuso Aiki, o espírito do Budô, e onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo o seu Ki. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisa, mas no fundo fica ali adormecido, Então, a pessoa não consegue ter sucesso, ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Este é o segredo dos grandes mestres, Treinar este caminho da arte marcial do Budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, E a prática do Aikido, do Takemuso Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vida mais plena, Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade.
Este vídeo foi feito aproximadamente 15 anos atrás e era um vídeo reservado aos alunos aqui do Instituto Takemuso, meus discípulos, tanto aqui do Dojo Central como de toda a nossa organização. E a gente resolveu tornar este vídeo público. Ele não tem nada de excepcional, mas ele tem de preciso e de pertinente. Por quê? As técnicas foram feitas pelo próprio Dojo Moriteiro, quando ele era mais jovem. E outras técnicas foram feitas por grandes Shihans, especialistas no Aikido de nível internacional, que é o que nós praticamos aqui no Instituto Takemuso. Por exemplo, Shiba Sensei, Yamada Sensei e também algumas técnicas que nós não encontramos feitas por grandes mestres, foram feitas pelo meu aluno mais antigo, que é o Alexandre, meu filho. Bom, por que essa ênfase nas técnicas feitas pelo Dojo Moriteiro? Porque eu, como um dos representantes, uma das organizações reconhecidas pelo Aikikai de Tóquio, é minha obrigação examinar os alunos. Eu não promovo ninguém. Quem promove é o Dojo Moriteiro. Então, ele delegou a mim, como eu sou o 7º Dan, poder examinar pessoas até 6º Dan. Então, eu examino e mando a documentação para Tóquio e o diploma vem sem questionamento. No caso de 7º Dan, não. Eu não posso examinar diretamente, recomendar diretamente. Na verdade, exames são até 4º Dan. De 4º Dan para frente é recomendação. Então, eu não posso recomendar sem consultar o dojo. Então, se eu tiver que promover algum aluno para 7º Dan, eu não vou poder fazer isso sem pedir autorização para o dojo. Mas é importante que se saiba que quem promove é o dojo. Portanto, o critério é do dojo. Então, nada melhor do que fazer as técnicas como ele faz para efeito de graduação do Aikikai. Isso posto, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. O Aikido do Brasil, quando eu treinei na década de 70 e 80, era bem aquém, a técnica era bem aquém do Aikido internacional. Não era esta, o nível não era esse que vocês vão ver nessa técnica. Era bem baixo. E isso tem comprovar, não é eu que estou dizendo, existem vídeos aqui, há vídeos comprovando isso, e vocês podem examinar, essa é a realidade. Foi um esforço muito grande de algumas pessoas de ir no Japão, e procurar os mestres lá. Por exemplo, o professor Makoto Nishida, ele fez um grande esforço, ele foi no Japão, ficou um ano lá estudando as técnicas, para poder trazer aqui as mesmas de nível internacional. Também um professor chamado Torata também trouxe essas técnicas. Havia um outro professor também, Shishido, também que tinha bons conhecimentos. Mas a pessoa que coordenava o Aikido no Brasil naquela época, ele não, na verdade, não tinha treinado essas técnicas que existem nesse vídeo. Ele treinou a arte de onde vieram essas técnicas. O Aikido Jiu-Jitsu. Então, ele não conhecia muito esses movimentos, eu vou chamar de coreográficos, mas ele não conhecia. Ele era uma pessoa forte, etc., mas essas técnicas ele não conhecia, não sabia, ele estava aprendendo também, junto com a gente naquela época. Eu comecei em 1968, então eu me lembro bem de como é que eram as coisas. E tem vídeos desta época aí, comprovando que eu estou dizendo é verdade. Bom, em 1984,
né, eu conheci um monge shintoísta chamado Masanao Ueno. E ele me mostrou o Aikido que o O-Sensei praticava, o Takemuso Aiki, que é diferente desse exigido nessas técnicas que esse vídeo mostra. O Aikido do O-Sensei era mais... você praticava não tanto para aprender as técnicas, mas sim para você ficar com o seu corpo forte. Você aprender a usar a sua energia, Ki, de uma maneira forte, Kokyu. Né? Então, a técnica, né, não era muito importante. O que era importante era a pessoa desenvolver aquele poder, aquela energia, né, que esse monge tinha. Então, quando eu o conheci, eu fiquei fascinado, porque aí eu tinha praticado karatê, tinha praticado judô, eu sabia o que era arte marcial de verdade, né? E aquele Aikido não me dava essa segurança. E quando eu treinei com o monge, eu vi que não, que aquilo funcionava mesmo, era verdadeiro, como arte marcial, né? Como luta, né? E também o O-Sensei, ele ensinou a parte de Aikido não com uma religião, mas com conteúdo religioso. Quer dizer, você pratica o Aikido do O-Sensei, você se torna uma pessoa com religiosidade, né? Você é um caminho para Deus. Aikido é um caminho para a harmonia com o universo, é outra coisa. Não se trata de simplesmente fazer técnicas, né? É um caminho de vida mesmo, o caminho do O-Sensei. Essas técnicas que estão apresentadas aí, né, que o Dosho Moriteiro faz, são técnicas para promoção, ou seja, para quem quer fazer exame de faixa, né? Como eu pude selecionar essas técnicas? Porque em 1989 eu fui para Nova York e fiquei subordinado ao professor Yamada, Yoshimitsu Yamada, por 11 anos, né? E ele, no Ocidente, é a pessoa, eu acho, uma das mais importantes. Ele, talvez o Tamura Sensei, Sugano Sensei também, mas o Yamada Sensei, que mais tem aquele Aikido parecido com o Aikido de nível internacional, tanto que ele é muito famoso, né? E muito preciso. Então eu fui lá e conversei com ele, discutimos, fizemos um acordo, né? E ele, então eu trouxe o Yamada Sensei para o Brasil. Lá eu conheci o Donovan, né? Eu convidei o Donovan também para vir, né? Ele nunca tinha feito seminários, mas eu falei para o Yamada Sensei, vamos levar ele lá para o Brasil que vai ser muito bom. E realmente foi, né? A gente aprendeu a cair, né, essas técnicas, como faz no Aikido Internacional. Então aqui no Instituto todo mundo cai muito bem. E tem muitos outros dojos também que aprenderam, porque eu trouxe o Yamada Sensei e apresentei ele para outras pessoas, né? Para o professor Severino Salles, na época, para o professor Breno de Oliveira, para o professor Carlos Dutra, professor Daniel Bordstein e também para o professor Ricardo Leite. Aliás, o professor Ricardo Leite, né, já naquela época ele já tinha uma técnica fluida, mas eu sinceramente não sei onde que ele adquiriu isso aí, porque acho que é natural. O professor Ricardo Leite sempre teve na minha opinião, ele tem o Aikido no corpo, sempre é fluido, muito bonito, né? Então ele já tinha isso aí, mas mesmo assim ainda era meio primitivo. Quando ele conheceu o Yamada Sensei, aí ele aperfeiçoou, ficou bem técnico, né? Então não só ele, todas essas pessoas que eu mencionei, quem quis aprender, aprendeu, porque falta de material não foi, né? Eu convidei muitas vezes o Yamada Sensei para cá, outros professores, outros mestres, Sugano Sensei, Tamura Sensei, enfim, muita gente, né? Então, nós finalmente no Brasil passamos a ter o Aikido de nível internacional. Aqui no Instituto, realmente nós praticamos o Aikido de nível internacional. Vários mestres já vieram aqui, já me elogiaram, nossos alunos vão lá para o Japão, são tudo recomendados, não só meus, outras academias também. Então, de nível internacional, agora se pode aprender o Aikido sem problemas. Bom, agora ficou pendente essa parte do Aikido do O-Sensei, né? O Takemuso Aiki, né? Que a gente vem desenvolvendo. Depois que eu conheci o monge, durante 3 anos eu treinei com ele, né? Eu mantive o treinamento dessas técnicas. Então todo mundo aqui, para ser promovido, tem que fazer essas técnicas, né? Mas o foco nosso aqui sempre foi o Takemuso Aiki. Eu, particularmente, me dediquei ao Aikido do O-Sensei, a praticar aquele Aikido de buscar o trabalho com o Ki, com a energia, né?
E já se passaram 30 anos, claro que eu evoluí bastante, aprendi muita coisa. Não vou dizer que eu já sei, não sei, mas eu sei muita coisa, né? Eu estou bem satisfeito com o Aikido que a gente está fazendo aqui. Acredito que estamos fazendo realmente o Aikido muito próximo do que o Sensei estava fazendo. Não só tecnicamente, mas também a linha nossa de ensino, né? Aqui a gente treina Aikido como um caminho de vida espiritual. Não vou dizer que é uma religião, porque religião, infelizmente, hoje em dia é uma palavra meio mal vista, né? Fruto de alguns dirigentes que não seguem os ensinamentos de Cristo, de Buda e de outros profetas, né? E de Maomé, né? Então, por causa disso, então Aikido, não vamos dizer que Aikido é uma religião, mas o Sensei falou que Aikido não era uma religião, mas continha a essência de todas as religiões. E é isso que nós estamos aqui, treinando a essência de todas as religiões através de uma arte marcial, que nós aqui queremos que ela seja eficiente, forte. Tanto como eu treinei karatê, treinei judô, vejo as outras artes marciais eficientes de briga, a gente quer ser eficiente. Nós aqui estamos procurando isso. Se nós somos ou não, isso é outra conversa. Mas que nós estamos treinando isso, nós estamos. E bastante com a FICO, né? Então, entendam o seguinte, o que vocês vão ver aí, nesse vídeo, são as técnicas que a gente faz aqui no Instituto Takemuso, feitas por mestres com qualidade. Pode confiar nessas técnicas e repetir, que se você for em qualquer lugar do mundo que você for fazer essas técnicas e fizer um exame do Aikikai, você vai ser aprovado, se você fizer elas direitinho, né? Agora, não é o ensinamento nosso aqui do Instituto Takemuso. A gente ensina outra coisa, né? Mas também essa parte, né? Todo mundo aqui tem que saber fazer essas técnicas bem bonitinho, porque afinal de contas, se eu sou 7º grau, do quê? Vai que cai, eu sou Shihan, né? O primeiro mestre, PhD, né? Shihan, latino-americano, fui eu. Então, eu tenho que saber ensinar direitinho, senão, se eu não ensinar, quem vai ensinar, né? Mas não só eu, essas técnicas não só eu que ensino, não. Tem bastante gente aqui no Brasil já fazendo, com boa qualidade, e que pode treinar lá, que vai atingir um resultado bastante satisfatório.
Muito bem, você acabou de ver o DVD. E agora talvez você esteja se perguntando, puxa vida, mas será que agora eu vou ter que praticar o Aikido no dia a dia do meu dojo, exatamente como eu vi nesse DVD? Vou ter que mudar tudo? Não, não é isso. Você vai continuar fazendo exatamente o que você está fazendo. E é claro, se você evoluir, você modifica no dia a dia do seu dojo. A confederação não está exigindo que ninguém mude a sua forma de treinar o Aikido, de maneira alguma. O que nós queremos é que todas as pessoas que estejam na confederação saibam fazer o Aikido de nível internacional. E quem não conseguir fazer essas técnicas, essas formas apresentadas, como um mínimo, certamente não vai estar fazendo o Aikido de nível internacional. Então é preciso aprender a fazer essas técnicas. Mas não quer dizer que tem que ser exatamente elas, na prática do dia a dia. Agora, para efeito de exame, sim, tem que ser exatamente como foi indicado nesse DVD. Isso é fácil, qualquer pessoa que treinar vai fazer. Simplesmente é olhar e tentar fazer igual a forma. Agora, o como isso está sendo feito, aí é outra história. É claro que isso também vai determinar o critério de aprovação. Mas, eu estou me falando agora no dia a dia do seu dojo. No dia a dia do seu dojo, você pratique da maneira que você acha mais conveniente. Quem quiser buscar a maneira que os mestres da confederação estão fazendo, ele pode buscar cada um e receber essa orientação. Mas é uma opção. Ninguém é obrigado a copiar ninguém. Basta fazer essas técnicas dentro desta coreografia, desta forma apresentada, guardada, é claro, uma condição, nível mínimo, compatível para cada grau ao qual a pessoa está se habilitando no teste, e vai ser aprovado. Aikido, no fundo, como essência, é o caminho de Amenomura Komokuki Samuharari Okami. Ou seja, aquela força que faz com que o homem saia do mundo terreno e entre em contato com o espiritual e faça uma integração. Essa era a mensagem do O-Sensei. Final. Agora, não é isso que a federação está exigindo. O que a federação está exigindo é o mínimo de condição técnica para mantermos os padrões internacionais. Agindo assim, certamente, os dojos ligados à confederação estarão fazendo o que a maioria dos bons dojos estão fazendo no mundo. E estamos dando uma referência para quem não está ligado à confederação ou que pretende ingressar no Aikido, o que ele precisa fazer para ter esse nível internacional, evidentemente, caso não o tenha. Bons treinos e estamos à disposição no site www.aikikai.com.br. As Mr. Ueshiba explains the circle to me, I realize that he is explaining a philosophy that is equally true for the East and the West. That truth and moral principle have neither beginning nor end, and always retain their position in the center of man's life. それはちょうどキリストさんの出た何にもその言葉の中には初めに言葉ありっていうこの一文と同じことで、この世の初めは何にもないとは大虚空よりかなかった。大虚空っていうのも本日から要求と創造の本である。 You could ask Mr. Ueshiba to give us the word or of his action during the time so that we can get the sound of the word for Aikido. キリスト教でもバイブルにこれが初めだったと、先生そうおっしゃってるとはそうですか。
じゃあ先生に実際にやっていただきたい。じゃあ今からやります。一番これを言霊という。言霊というのは体内においてこの自己の体の中の赤い血のたみる姿がこれ。それをやるにはまず雨の浮き橋に立たねえ。雨の浮き橋に立つには座っとってもできますから、そのつもりやって。こうしてまず The symbolism is the same too. The cross that Mr. Ueshiba makes demonstrates the oneness of the earth, east, west, north, south. Man, created in the image of God, should make a shrine of his body, and by doing so, absorb within his soul the Mr. Ueshiba demonstrates how man's body by this long, sustained note. おの言霊という。稽古は一人で自分の修行を来た。朝当店を拝して四方拝をすることを忘れません。これは宇宙と自分と愛知することです。一つになることです。作り主というものはこの世に一人しかないということが聞かされている。その作り主の一元の作り主に同化するわけです。いつもそれで朝日を行しますけれども、行ってところは別に当店を拝して全ての万有万物に対するやな和合のためにそれでご挨拶をするのです。なんとか立派な歩みをしたい。日本人としてやな恥ずかしいない行いはしたい。それで振り返って皆さんにそういうことはできるかできんか存じませんけどやな、主に向かってそういう発信伝を拝してこの世の万々歳を一つお祈りする。